Pronto, a gravação começou, então vamos iniciar nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre permutações. Ok? A permutação, ela pode ser conceituada utilizando os princípios aditivo e multiplicativo da aula anterior. E usando esses princípios, a gente obtém uma técnica nova de contagem para problemas. Não só a permutação, o arranjo e a combinação também são consequência da aplicação dos princípios aditivo e multiplicativo. Ok? Então a gente vai ver todos esses conceitos, mas inicialmente o de permutação. Esses conceitos são importantes para vocês porque eles são necessários para modelar problemas que vêm dessas áreas aqui: probabilidade, estatística, teoria de grafos, análise de algoritmos. Então, em muitos problemas, a gente precisa desses princípios aditivo e multiplicativo e suas derivações, as permutações, os arranjos e as combinações. Muitas vezes você quer implementar um algoritmo probabilístico. O que é um algoritmo probabilístico? É aquele que utiliza uma técnica de probabilidade ou para dar uma solução aproximada, uma solução com uma certa probabilidade de estar certa, ok? Então, por exemplo, eu posso fazer um algoritmo probabilístico ou randômico que, para um certo problema, me dá uma resposta que está certa com uma probabilidade muito alta. Mas pode não ser a resposta mais próxima da que eu quero. Outro tipo de algoritmo probabilístico, ele dá sempre a resposta correta, mas o tempo de execução é que é uma variável aleatória. O tempo de execução dele não é assim sempre determinado, ele varia muito. Então você pode colocar a probabilidade de várias formas nesses tipos de algoritmos. Outra aplicação também é você trabalhar com grandes bases de dados. E aí você precisa fazer algumas contagens de conjuntos para estimar, né, tamanhos de tabelas, né, relações entre as tabelas. Então você precisa usar algumas técnicas aí de contagem para montar essas bases de dados. E também às vezes nós queremos estimar o tempo de execução de um algoritmo, né, contando as suas operações básicas. E aí a gente vai precisar também recorrer a alguns princípios de contagem. Eu quero saber o quão eficiente é esse algoritmo, né? Então eu tenho que recorrer a umas técnicas de contagem para contar as operações que o algoritmo executa. Então estão aí algumas aplicações dessa aula que a gente vai ter e das aulas seguintes também, para motivar um pouco a gente ao estudo. Não é um estudo isolado. A gente tem que aprender a contar. Às vezes os exemplos que a gente passa nas aulas são exemplos muito simples. Alguns se afastam mais de exemplos do dia a dia, outros são mais próximos de exemplos concretos, né? Mas a gente tem sempre que ter em mente que tem muitas aplicações reais onde a gente tem que usar essas técnicas de contagem. Então, para introduzir a aula de hoje, eu vou passar um exemplinho bem simples.
Então eu vou comprar 3 canetas de cores distintas, uma azul, uma verde e uma branca, e vou dar essas canetas de presente a 3 amigos, João, Rita e Luísa. Tá? E no cenário B, eu comprei mais uma caneta preta, pois eu tenho mais um amigo que é o Gabriel. Em cada uma dessas duas situações, A ou B, de quantas maneiras diferentes eu posso distribuir essas canetas, esses presentes? Então vamos analisar a situação A. Eu tenho 3 amigos, então eu posso dar ao João a caneta azul. Nesse caso, a Rita vai ter 2 opções, verde ou branca. E caso eu atribua a caneta verde para a Rita, a caneta branca, obviamente, fica para a Luísa. Agora, se eu der a caneta branca para a Rita, a verde vai ficar com a Luísa. Mas eu também posso dar a caneta verde para o João. Aí eu posso distribuir as outras 2 para Rita e Luísa dessa forma, azul e branca ou branca e azul. E finalmente, eu posso dar a caneta branca para o João. E aí eu tenho as opções azul e verde, ou verde e azul, para Rita e Luísa. Então eu tenho 6 possibilidades aqui. Tá? Eu tenho aqui 3 possibilidades para o João. Para cada possibilidade do João, eu vou ter 2 para a Rita. E depois que eu fixei a escolha de João e para a Rita, só sobrou uma opção para a Luísa. Isso vai me dar 6 no total. Então, usando o nosso princípio multiplicativo, sem repetição, porque as canetas não se repetem, são 3 cores distintas. Então, eu tenho 3 possibilidades para João, 2 para Rita, uma para Luísa, multiplico tudo, eu vou ter essas 6 possibilidades aqui, onde eu estou explicitando todos os casos. O cenário B é igual, só um pouquinho mais complicado. Eu tenho 4 possibilidades de caneta para o João, que agora eu tenho a preta. Uma vez que eu fixei a caneta do João, tem 3 possíveis para a Rita, e tendo fixado de João e de Rita, sobram 2 possibilidades para a Luísa, e tendo fixado João, Rita e Luísa, só sobra uma para o Gabriel. E aí, se vocês contarem tudo, vai ter uma, cada linha aqui, cada ramo vai dar uma possibilidade. O primeiro ramo é azul, verde, preta e branca. Segundo ramo, azul, verde, branca e preta. Aí, contando tudo, vai dar 24 possibilidades. De novo, 4 possibilidades para João. Para cada possibilidade do João, 3 possibilidades para a Rita. Depois, fixados os 2 primeiros, 2 restam para a Luísa e só sobra uma para o Gabriel. Isso vai me dar 24 possibilidades. Lembrando da matemática, isso aqui é o fatorial de 4, não é? Isso aqui é 4 fatorial. Assim como no slide, no exemplo anterior, isso aqui é 3 fatorial. Então vocês estão vendo que o fatorial está muito relacionado com esse tipo de problema. O que é o fatorial de um número? O fatorial de um número natural n, denotado por n exclamação, é o produto dos n primeiros números naturais. Então, n fatorial é n vezes n-1, vezes n-2, etc., até chegar em 1. No caso, se eu colocar o n igual a 4, vai ficar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24. Então, 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24. E convencionamos que o 0 fatorial é 1. Vamos então aproveitar agora essa teoria e vamos continuar trabalhando. Quantos números distintos de 5 algarismos eu posso formar com estes 5 dígitos? Tá? Então vamos trabalhar essa questão agora.
eu tenho esses dígitos aqui, 3, 5, 7, 8, 9. Eu vou formar um número de 5 algarismos. Então, são as posições dos dígitos. Tá? Nesse número, eu vou formar... Desculpe, vou formar números com 5 algarismos. Cada posição vai ter um algarismo, ou um dígito, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Suponha que na posição 1 eu coloque o número 5. Vão sobrar os outros para a posição 2. Suponha agora que eu fixei o 7 para a posição 2. Vão sobrar os demais para a posição 3. Suponha agora que eu fixei o 9 para a posição 3. Restam 3 e 8 para a posição 4. Se eu fixar o 3 na posição 4, resta apenas o 8 para a posição 5. Mesmo raciocínio, não é, pessoal? Para a primeira posição, eu tenho 5 possibilidades. Para cada possibilidade, existem 4 aqui. E fixando os dois primeiros, fixando o 5 e o 7, por exemplo, restam 3 possibilidades aqui. Agora, fixando os 3 primeiros, restam 2 possibilidades aqui. E fixando os 4 primeiros, resta uma possibilidade aqui. Isso vai ser exatamente 5 fatorial. 5 possibilidades aqui, para cada uma delas, vezes 4. Para cada uma dessas 20, temos 3. E assim por diante. Tá? Então, a resposta vai ser 5 fatorial, que é 120 números diferentes de 5 algarismos. Alguma dúvida até o momento? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, professor. Só um instantinho, por favor. Só um momentinho. Prontinho, pessoal, estou de volta. Então, terminando esse exemplo, temos 120 possibilidades diferentes. O que tem de comum em todos os exemplos que nós vimos até agora? Os elementos considerados são todos diferentes. As cores das canetas eram diferentes. Os algarismos também eram diferentes. Então a gente está vendo que tem algo de comum nesses exemplos que permite a contagem usando o fatorial. E a gente vê que a ordem importa, né? Cada troca de posição dos elementos vai dar uma possibilidade diferente. Né? Se eu voltar aqui no exemplo dos números, se eu escolho o 7 aqui, já é outra possibilidade. Então, colocar o 7 e não o 5 na primeira posição, ou seja, mudar a ordem em que os números aparecem aqui, os algarismos, desculpem, altera a possibilidade que eu estou considerando. Então, essas são as características comuns desses exemplos. E aí eu apliquei o princípio, mais o princípio multiplicativo. Porque como os elementos são diferentes, eu sei que não vai haver repetição. E agora chegamos, então, a um conceito central da aula de hoje. Dados N objetos distintos, que podem ser canetas, podem ser algarismos, etc., uma permutação simples
é uma ordenação desses elementos. Então, por exemplo, se eu te der esses 5 dígitos aqui, 87539 é uma ordenação desses dígitos. Portanto, é uma possível permutação, que eu vou chamar de simples. Tá? Depois a gente vai ver a permutação circular. Ela é simples porque eu estou colocando a ordem numa linha, com as posições na horizontal. Tá? Uma outra permutação seria 35.789. Outra permutação seria 53.789. E assim por diante. São as permutações desses 5 objetos distintos aqui. Então, o que tem de comum em todos os exemplos que a gente deu, tá, é este ponto aqui, é este problema. Dados em elementos distintos A1, A2 até a N, encontrar o número de permutações simples desses elementos. Então, o número de permutações simples de N elementos distintos, denotada por P índice N, é dado por essa fórmula. Permutações de N elementos é igual a N fatorial, que é igual a N vezes N menos 1, até chegar em 1. Ok? Então, quando eu fiz o exemplo das canetas, cada caso daquele era uma permutação, tá? Uma possível permutação. Exemplo dos algarismos, a mesma coisa. Cada caso era uma possível permutação. Então eu quero saber o número de permutações, que é dado por essa fórmula, que é uma aplicação direta do princípio multiplicativo. Continuando com os exemplos. Então, vários amigos combinaram de passar o dia no clube. Planejaram ir para a piscina, fazer um churrasco e jogar vôlei. Não necessariamente nessa ordem. Podem jogar vôlei primeiro, depois eles vão para a piscina, depois eles podem fazer o churrasco, né? Ou podem inverter a ordem, né? Se bem que se fizer o churrasco antes, depois jogar vôlei fica sempre um pouco mais difícil, né? Mas isso é possível também, né? A ordem pode ser aí arbitrária, depende do que eles combinem, né? Então, de quantas maneiras eles podem programar essas 3 atividades? Então, eu tenho 3 elementos: piscina, churrasco e vôlei. Então, o número de programas possíveis é permutação desses 3 elementos, que é 3 fatorial, que é igual a 6, ou seja, eu posso fazer PCV, PVC, CPV, CVP, VPC e VCP. São as 6 possibilidades possíveis, onde a ordem em que eu coloco os elementos, ela importa. Então eu posso fazer isso de 6 maneiras diferentes. Ok? Vamos complicar um pouquinho agora. Quantos números distintos de 5 algarismos podem se formar com esses dígitos aí? 0, 5, 7, 8 e 9. Vamos lá. Então a gente tem que lembrar da matemática que algarismo é cada um dos símbolos usados na representação de um número no sistema decimal de numeração. Então, quando eu escrevo, por exemplo, esse número aqui, 57.809, que é um possível número formado com esses algarismos aqui, eu estou escrevendo 5 milhares, né? 5 dezenas de milhar, 7 milhares, 8 centenas, 0 dezenas, 9 unidades. 50 mil, mais 7 mil, mais 800, mais 0, mais 9. Tá bom? Isso aqui é uma outra ordenação de 5 dígitos. Mas isso não corresponde à representação no sistema decimal, porque
eu não posso colocar 0 à esquerda. Então, na resolução do exemplo 4, eu tenho que eliminar essa possibilidade. Vamos lá pensar, então. Ou seja, desculpem, faltou dizer isso, que isso aqui, na verdade, é isso. Mas isso não está dentro do meu exemplo 4, porque eu preciso usar o dígito 0. Tá? Então, eu tenho que eliminar números que iniciam com 0. Números de 5 algarismos não podem iniciar com 0. Senão eles teriam 4 algarismos, ok? Então vamos fazer 2 raciocínios. O primeiro raciocínio é assim. Eu tenho 5 dígitos nesse problema. E eu tenho 5 posições possíveis. Na primeira posição, não pode ter o 0. Correto? Então, na primeira posição, só pode haver 4 possibilidades. É o 5, o 7, o 8 e o 9. Aqui eu tenho 4 possibilidades. Agora vamos para a segunda. Dado que eu fixei a primeira, quantos dígitos me sobram para cá? Agora o 0 volta, né? Então, eu posso ter fixado um desses aqui dentre 5, 7, 8 e 9. Se eu fixei o 5, por exemplo, me restam 4 para a segunda casa também. O 0, o 7, o 8 e o 9. Aí, tendo fixado os 2 primeiros, vão me restar 3 para cá. Depois, 2 para cá. E depois, 1 para a última casa. Ou seja, aqui eu vou ter permutação de 4 elementos. Eu fixo o primeiro, e aí aqui pode entrar o 0 em qualquer posição. Eu vou ter mais 4 elementos para permutar aqui. Então isso me dá 4 vezes 4 fatorial, dá 96 possibilidades. Professor, okay? Sim. Uma dúvida. Nessa questão, não está falando que você não pode repetir o número, só está dizendo que é número diferente, né? Então poderia ser 55.555, não poderia? A maneira como está calculada? Na verdade, eu quero usar. Quantos números de 5 algarismos eu posso formar com todos esses dígitos aqui? Então não posso. Sem repetir. Sem repetir. Porque se eu repetir um deles, eu vou deixar de usar algum outro, você concorda? Eu quero usar todos. Com certeza. Ah, sim. Então quer usar todos eles. Porque números distintos com esses dígitos, se não está dizendo que tem que usar obrigatoriamente um, você poderia chegar a 2.500 possibilidades. Aí eu teria mais possibilidades, realmente. Tá, tudo bem. Eu teria repetição, mas aqui eu quero formar com. Vamos entender. Coloca aqui uma palavrinha todos aqui, com todos esses dígitos. Sim, tá bom? Tá, tudo bem. É que eu tinha feito, enquanto você estava explicando, tinha feito o meu pensamento, aí eu fiquei nessa dúvida. Obrigada. Tá bom. Então tá, pessoal. Então deu essas 96 possibilidades. Recapitulando, na primeira posição eu tenho 4 possibilidades, porque eu excluo o 0. Nas posições restantes eu tenho 4 posições para 4 dígitos, incluindo o 0. Então, recapitulando, se eu fixei o número 5 aqui eu posso jogar 0, 7, 8 e 9 em qualquer permutação. Isso vai me dar 4 fatorial para cá. Permutação de 4. Então, a resposta é 96. Agora, vamos para o raciocínio 2, usando o conceito de complemento. Vamos formar um conjunto universo que são todas as ordenações de 5 dígitos formados com esses algarismos, sem repetição, ou seja, nesse conjunto universo eu posso colocar o 0 do lado esquerdo, que isso aqui não são números, tá?
são ordenações de 5 dígitos. Então isso aqui vale como se fosse uma string. Tá bom? E aí o A vai ser o conjunto de 5 algarismos formados com 0, 5, 7, 8 e 9, que são o conjunto dos elementos de U que não iniciam com 0. Agora aqui eu tenho números mesmo. Meu conjunto A aqui são os números que eu posso formar, ou seja, eu tenho que excluir as ordenações que iniciam com 0. E o complemento de A é B, é o conjunto dos elementos de U que iniciam com 0. Então, de todas essas minhas ordenações, todas essas permutações, essas strings, eu vou particionar em 2 conjuntos disjuntos, que tem interseção vazia. O A são as ordenações que não iniciam com 0, e o B são as ordenações que iniciam com 0. Então, o meu conjunto A é igual ao conjunto U menos o conjunto B. A resposta que eu quero é U menos B. Então, o número de possibilidades que eu estou procurando vai ser, vai ser dado por isso. O número de elementos de A é igual ao número de elementos de U menos o número de elementos de B. Tá bom? Bom, o número de elementos de U é fácil. É permutação de 5 elementos. Eu tenho 5 elementos aqui. Cada ordenação é válida. Isso vai me dar 5 fatorial. Permutações de 5. E o conjunto B? O conjunto B também é fácil, né, pessoal? Eu coloco 0 na frente e me sobram 4 números para permutar à vontade. É como se o 0 tivesse na frente de todas as ordenações e eu permutasse 4 nas 4 casas seguintes. Então isso vai me dar permutação de 4, que é 4 fatorial. Esse é o tamanho do conjunto B. Tá? Então vai ser 0, 5, 7, 9, 8. 0, 5, 7, 8, 9. 0, 5, 8, 9, 7. 0, 5, 8, 7, 9. E assim por diante. Todas elas têm um 0 na frente. Então basta eu permutar esses 4 números que não são o 0 de todas as formas possíveis nessas 4 posições mais à direita. Isso vai me dar permutação de 4. É o tamanho do conjunto B. Então basta subtrair. Tá? É o tamanho de U, 5 fatorial, menos o tamanho de B, 4 fatorial, vai dar 96, porque é exatamente a conta 120 menos 24. Dá 96. Todo mundo entendeu essa maneira alternativa de raciocinar? Então a primeira maneira foi uma maneira direta. E a segunda maneira foi uma maneira alternativa, usando o complemento. Qualquer uma das duas formas está ótima, perfeita. São raciocínios perfeitos. Tá bom? É como o exemplo da aula de terça-feira, que começou pela esquerda, depois começou pela direita, né? Só que é de uma outra forma de representação. Exatamente. Na aula passada, nós tivemos 2 formas de resolver o mesmo problema. E daí eu já estou passando um recado para vocês, que na hora de resolver o exercício, não tem uma forma única de resolver. Ainda mais nessa área da contagem e da análise combinatória. Ok? Tem muitas formas de resolver. Novo exemplo. 9 amigos assistem a um show com lugares marcados consecutivos, na mesma fileira. As mulheres, que são 4, se sentam todas juntas, e os homens também. Então, de quantas maneiras diferentes podem se sentar? Então, eu tenho as 4 mulheres, M1 até M4,
os 4 homens de H1 até H5, e aí eu tenho as possibilidades. Sentar as 4 mulheres dessa forma e os 4 homens dessa forma, ou assim, ou outras formas possíveis. Olhando as mulheres sentando juntas, eu posso fazer uma permutação de 4 elementos aqui. Tenho 24 maneiras dessas mulheres sentarem juntas aqui. E olhando aqui para os homens aqui consecutivamente, que são 5, eu tenho 120 maneiras, que é permutação de 5, que é 5 fatorial, de colocar esses homens aqui. Só que as mulheres podem estar antes e os homens depois, ou o contrário. Então olha o que vai me dar isso. Para cada permutação, eu tenho várias permutações de homens. Então, olhando para a primeira possibilidade, eu tenho 24 possibilidades de arranjar as mulheres, e para cada uma dessas 24, eu tenho 120 possibilidades de arranjar aqui, permutar os homens. Então, isso vai me dar 24 vezes 120, P4 vezes P5. Permuto as mulheres e multiplico pela permutação dos homens, P4 vezes P5. Só que tem que multiplicar por 2 ainda, porque eu posso ou arranjar as mulheres na frente e os homens depois, ou o contrário. Então isso vai me ficar assim, 2 vezes P4 vezes P5. Aí a conta é essa daqui, 2 vezes 24 vezes 120. Dá 5.760 maneiras diferentes de colocar essas pessoas no show, sentadas dessa forma. Uma coisa interessante, nem são tantas pessoas assim, né, pessoal? São só 9 pessoas. No entanto, a gente vê uma coisa aqui chamada explosão combinatória. Mesmo com apenas 9 elementos, a maneira de você, né, arranjar, distribuir esses elementos, cresce muito rápido. Tá? Se tiver mais um homem ou mais uma mulher, isso aqui vai crescer exponencialmente. Isso se chama explosão combinatória. Você coloca um elemento a mais e o número de formas diferentes de arrumar a situação, né, explode. São muitas possibilidades. Então é importante ter isso em conta, esse fenômeno chamado explosão combinatória. Né? Isso acontece em muitas situações, né, do dia a dia. Tá? O fenômeno da explosão combinatória, e isso é o grande problema dos métodos computacionais, né, pessoal? A explosão combinatória. Você aumenta um pouquinho o número de dados e o número de possibilidades para processar esses dados aumenta exponencialmente. Isso quer dizer que o tempo de computação vai crescer e o tempo de armazenamento pode crescer também. Muito bem. Alguma dúvida sobre esse exemplo? Alguém quer perguntar algo? Ok. Passando adiante. Os exemplos vão se sucedendo. Exemplo 6. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de aula, porque é uma aula que não tem teoria, tá? Pouquíssima teoria e exercícios, exemplos. Eu acho que é a melhor forma de aprender contagem é fazendo um monte de exemplos práticos, tá? Eu acho que não tem outra forma de aprender.
Então vamos ver agora esse exemplo 6. De quantos modos 4 rapazes e 4 moços podem se sentar em 4 bancos, de 2 lugares cada um, de modo que em cada banco fiquem um rapaz e uma moça? Vamos ver isso. Então aqui meus bancos, os bancos têm 2 lugares cada um. A primeira moça pode escolher o seu lugar de 8 formas diferentes. 2 posições nesse banco, mais 2 nesse, mais 2 nesse, mais 2 nesse. Então a primeira moça tem 8 possibilidades. Para a segunda moça, porém, só vai sobrar 6 possibilidades. Então, para cada possibilidade da primeira moça, a segunda não vai poder sentar no mesmo banco. Então, ela só vai ter 6 possibilidades. Já a terceira, para cada possibilidade das 2 primeiras, né, cada arranjo das 2 primeiras nos bancos, a terceira só tem 4 possibilidades agora, porque só sobraram 2 bancos. E dado que as 3 primeiras já sentaram, a quarta só vai ter um banco. Então esse banco tem 2 lugares, ela só vai ter 2 modos. Tá bom? Então isso aqui é um modo possível. A primeira moça sentou aqui, a segunda aqui, a terceira aqui, a quarta aqui. Isso é uma possibilidade. Então, para cada colocação das moças, os rapazes vão se sentar de T4 maneiras diferentes, nos 4 lugares restantes. É como se sobrassem 4 posições, eu tenho 4 rapazes, né? Então eu tenho 4 fatorial possibilidades para eles. Eu posso permutar os rapazes à vontade aqui nesses 4 lugares. Então, olha como ficou o problema. Primeira moça tem 8 possibilidades, para cada uma. A segunda moça vai ter 6. Então, para cada colocação da primeira e da segunda, a terceira vai ter 4. Para cada colocação das 3 primeiras, a quarta vai ter 2. E para cada colocação dessas 4 moças, eu tenho T4 maneiras diferentes para os rapazes, 4 fatorial. Novamente, explosão combinatória, né, pessoal? São apenas 8 pessoas e me deu esse número razoavelmente grande de possibilidades. Tá? Óbvio que a resposta não vai mudar se analisar primeiro os rapazes e depois as moças, tanto faz, é o mesmo raciocínio. Alguma dúvida sobre a forma como esse exercício foi resolvido? Ok. Novo exemplo. Quantos anagramas podem ser formados com a palavra vírus? Infelizmente, essa palavra não é muito legal na época que nós estamos vivendo, né? Mas calhou por coincidência de uma aula que foi preparada antes da pandemia, usasse essa palavra aqui. Mas então vamos lá, né? O que é um anagrama? Um anagrama é uma possibilidade de pegar as letras da palavra e trocar a ordem das letras, né? Transpor essas letras, uma permutação das letras. Então, um anagrama é exatamente uma transposição das letras ou permutação das letras dessa palavra. E a palavra tem letras distintas. Então, a característica desejada para o nosso problema está aí. O número de letras da palavra vírus é 5. Então, eu vou poder formar 120 anagramas, que é P5, permutação de 5 elementos, tá? Que dá 5 fatorial. Então, eu posso formar a palavra VIRUS, o outro anagrama pode ser VIRSU, o outro anagrama pode ser VIURS, VIUSR, e assim por diante. Eu vou ter 120 anagramas dessa palavra.
E se eu quiser fixar as consoantes na primeira e na última posição, quantos anagramas da palavra vírus começam e terminam em consoante? Vamos lá, então. Eu tenho 5 posições para as letras, tenho 3 consoantes nessa palavra. Vamos então analisar a ordem das possibilidades. Vamos ver as possibilidades para a posição P1 e depois as possibilidades para a posição P5 e depois as possibilidades para as posições que restarem. Aqui na posição P1 tenho 3 possibilidades, V, R e S. Para cada uma dessas possibilidades, eu vou ter apenas 2 para a posição P5. Então isso vai me dar 6. V e R, V e S, R e V, R e S, S e V, S e R. Então as possibilidades para posições P1 e P5 são 6, eu vou te multiplicar. E o que sobra aqui para dentro? Sobrou as 2 vogais e a outra consoante que não foi usada, que é 3 fatorial, são 3 letras que eu posso permutar à vontade aqui no miolo da palavra. Então isso vai me dar 3 vezes permutação de 3 vezes 2. Isso vai me dar 64. Desculpem. 36. Porque é 3 vezes 2, 6, vezes 6, 36. Tá? Agora, pessoal, a gente vai começar a entrar numa nova seara, que é a permutação circular. Esse exemplo vai introduzir o tema da permutação circular. Ana, Luiz e Fernando sentam-se juntos na aula de monitoria do curso de informática. De quantas maneiras diferentes podem se sentar? Se as cadeiras estão numa mesma fila, se as cadeiras formam um triângulo e estão numeradas, e se as cadeiras formam um triângulo, e o que interessa é a posição de cada pessoa em relação às outras duas. A gente vai ver que cada caso tem um raciocínio diferente. Se as cadeiras estão numa mesma fila, a gente vai ter posição 1, posição 2, posição 3. Se as cadeiras estão no triângulo e estão numeradas, elas estão, por exemplo, assim. A numeração está fixa. Agora, se elas formam um triângulo e o que interessa apenas é a posição de cada pessoa em relação às outras, então observem que isso aqui tudo é a mesma possibilidade. Por quê? Porque observa que a pessoa que está sentada à direita da Ana é sempre o Luiz. Aqui o Luiz está sentado à direita da Ana. Aqui o Luiz está sentado à direita da Ana. E aqui o Luiz está sentado à direita da Ana. E à esquerda sempre vai estar o Fernando. Então essas 3 possibilidades são iguais. Você pode girar, mas você não muda a posição relativa entre as pessoas. As posições relativas entre elas se mantêm. Quem está à minha esquerda é a mesma pessoa nos 3 casos. E quem está à direita também. Então isso aqui vai ser a mesma possibilidade. Então, se as cadeiras estão numa mesma fila, não tem nenhuma diferença. Pode ser Ana, Luiz, Fernando, Ana, Fernando, Luiz, Luiz, Fernando, Ana, e etc. Isso vai dar 3 fatorial, que é igual a 6. É permutação de 3 elementos. Tá? Então, esse raciocínio aqui é o raciocínio habitual que a gente já sabe fazer. E se as cadeiras formam um triângulo, mas estão numeradas? Pessoal, não faz diferença entre esse caso e o anterior. É como se estivessem numa fila.
A posição 1 é essa, a posição 2 é essa e a posição 3 é essa. Então importa a cadeira em que eles estão sentados. Então ALF é diferente de FAL, que é diferente de LFA, né? E assim por diante. Então isso aqui, na verdade, esse triângulo, na verdade, é como se fosse uma fila. Tá? Porque a posição 1 está fixa, a 2 também está fixa e a 3 também está fixa. Então isso vai dar permutação de 6. Novamente. Vai dar 6 maneiras distintas, que são essas. ALF, FAL, LFA e as outras que não estão escritas aqui, e vão ser 6 no total. Agora, no último exemplo, essas 3 possibilidades são a mesma. Ok? Então, como é que a gente raciocina aqui? Eu tenho 3 permutações diferentes de Ana, Luiz e Fernando, ó, AFL, LAF, FLA, e isso tudo deu uma única possibilidade. Essas 3 permutações diferentes deram uma única possibilidade. Então, que tal eu pegar o total de permutações do caso anterior e divido por 3, porque uma possibilidade só corresponde a 3 permutações. Então isso vai me dar permutação de 3, tá? Dividido por 3, porque a cada 3 eu vou formar uma única possibilidade. Ok? Então isso vai me dar só 2 possibilidades, que é 3 fatorial dividido por 3. Eu estou agregando essas 3 permutações numa única e divido, porque eles ficam formando um único grupo. Então isso dá 3 fatorial sobre 3, que aí você faz a continha, dá 2. Intuitivamente, essas posições é quando Fernando está à esquerda de Ana e Fernando está à direita de Ana e Luiz à esquerda. A outra possibilidade é fazer um flip. O Luiz está à direita e o Fernando à esquerda. Tá? Então eu vou ter 3 possibilidades onde o Fernando está à esquerda de Ana e 3 possibilidades onde o Fernando está à direita de Ana. Por isso que dá só 2 possibilidades diferentes. Todas essas rotações, tá, correspondem ao mesmo caso. Então a gente chegou ao núcleo da permutação circular. Dados N objetos distintos A1, A2, AN, uma permutação circular é uma ordenação onde o que importa é a posição relativa dos objetos. Olha só esse exemplo que interessante. Tudo isso aqui é a mesma permutação circular. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Se eu girar isso aqui no sentido anti-horário, eu continuo tendo o 1, o 2, o 3, o 4 e o 1. Na mesma ordem, gira de novo em sentido anti-horário, a ordem relativa não muda. Gira de novo no sentido anti-horário, a ordem relativa não muda. O 2 vai estar sempre à direita do 1. E o 4 está sempre à esquerda do 1. E o mesmo para os demais elementos. Então, tudo isso aqui é igual. Vocês entenderam a ideia da permutação circular? Esse grupo é o mesmo. Então, várias permutações diferentes vão ser agregadas num único grupo. Tá bom? Ok. Duas permutações circulares, então, vão ser iguais quando uma puder ser obtida da outra por rotação. É isso que temos nesse exemplo. Cada permutação é obtida da outra por rotação.
Então é a mesma permutação. Tá? Esse é o original e as outras são rotações. Então, dados N elementos distintos, encontrar o número de permutações circulares. Então, o número de permutações circulares de N objetos, denominado por PCN, é dado por PCN é igual a permutações dos N objetos, só que eu divido por N. Por que eu divido por N? Porque, olha só, aqui eu tenho 4 objetos, não é? Então eu posso girar isso aqui 4 vezes. Então essas 4 permutações, ou seja, essas N permutações, são a mesma, na verdade. Essas 4 rotações são a mesma. Então, a cada N, eu formo um único grupo. Então eu tenho que dividir por N o total de permutações. Então é N fatorial sobre N, que é N menos 1 fatorial. Está todo mundo de acordo? Porque N fatorial é N vezes N menos 1 fatorial. Aí o N cancela com o N e sobra isso aqui. Como eu fiz nessa continha aqui. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Mais 2 vezes 1 é 2 fatorial. Então aqui eu tenho N e aqui eu tenho N menos 1 fatorial. É essa continha que a gente faz aqui, exatamente essa. Perfeito? Então, permutações circulares de 3 elementos é igual a 2. Então, quantas rodas de ciranda posso formar com 5 crianças? Então eu tenho minhas 5 crianças. Isso aqui é uma possível roda de ciranda e é a mesma. Fazendo rotações, elas são basicamente a mesma rodinha de ciranda. Tá? Que é nessa ordem aqui. A criança 2 está à direita da criança 1, a 3 está à direita da 2, a 4 à direita da 3, a 5 à direita da 4, e a 1 volta a estar à direita da 5. Isso tudo aqui corresponde a essa permutação, né? Todas essas rotações. Então, todas essas permutações simples, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, é como se o 1 ele girasse e fosse para a última posição. Aí eu dou um shift, ele entra aqui e eu empurro para a esquerda tudo isso. Agora eu dou um shift de novo para lá, o 2 é empurrado para cá e o shift para a esquerda vem para cá. Eu de novo dou um shift para cá, o 3 vem para cá e eu vou empurrando. Isso tudo são permutações correspondentes a esses diagramas aqui circulares. Isso tudo é uma única permutação circular. Então o total permutação simples de 5 elementos dividido por 5 vai dar 24, fazendo a continha. Ok? Então posso formar 24 rodas diferentes. A outra roda seria colocar a criança 3 à direita da criança 1. Aí sim já seria uma outra permutação circular. De quantas maneiras é possível formar uma roda de ciranda com 6 crianças, de modo que C1 e C2 não fiquem juntas, elas brigam muito, não podem ficar juntas na rodinha. Então, como é que a gente faz? Então, primeira etapa, tiram essas 2 crianças que não podem ficar juntas, senão elas vão começar a brigar. Então, eu vou pegar as outras, de C3 até C6, e eu coloco elas na ciranda. Então, eu posso formar permutação circular de 4 crianças, tá? Dá 4 menos 4 fatorial dividido por 4, que é igual a 3 fatorial, que é igual a 6. Então está aqui uma possibilidade. C3, C4, C5, C6. Então, para
cada roda formada por essas 4 crianças, eu posso colocar C1 em 4 posições diferentes. Confere. Então, eu faço aqui a primeira etapa, eu tenho 6 rodas, aí a C1 pode ser colocada em 4 posições. A C1, as outras 3 sobram para eu colocar C2, porque se eu colocar C1 aqui, o C2 não vai ser consecutivo a C1. Ou ele vai estar aqui, ou até oposto. Então, para a segunda criança, vai me sobrar 3 possibilidades. Então, para cada possibilidade aqui de roda, eu tenho 4 para C1, e para cada possibilidade das 4 primeiras em conjunto com C1, eu tenho 3 para C2. Então, a continha é sempre multiplicar. 6 vezes 4 vezes 3, 72 rodas diferentes, de modo que as crianças C1 e C2 não fiquem juntas. Alguma dúvida sobre esse exemplo das crianças? Ficou tudo claro? Muito bom, muito bom. Então, pessoal, eu vou parar a gravação um instantinho, porque a aula terminou. Vamos ver a gravação. Interrompendo a gravação, final de aula.